A paz do nosso Senhor, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Provérbios para a Vida. Esse aqui é o estudo de Romanos. Hoje nós vamos estudar Romanos capítulo número 9, mas a gente vai estudar no método funcional de leitura bíblica, que é um método diferente de pregação, diferente de alguns outros estudos que comumente as pessoas costumam consumir, mas esse é um método que procura extrair do texto o que o texto tem a dizer. É por isso que você não vai encontrar algumas pregações sobre, alguns comentários sobre contexto histórico, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, etc. Porque aqui eu só tento extrair do texto o que o texto tem a dizer. É por isso que eu sempre recomendo também que esse estudo seja complementado com esses outros estudos, né, seja de exegese, hermenêutica e por aí vai, né? Quem está acompanhando aqui os nossos estudos, antes de mais nada, eu preciso dizer que esse vídeo está gravado, então eu não estou ao vivo hoje, eu tive um compromisso, né, de trabalho. Começa o fim do ano, começam esses eventos de final de ano, né, e marcaram bem para quarta-feira, o dia do nosso encontro, então eu precisei gravar esse vídeo com antecedência, tá bom? Mas, por favor, deixe seu comentário assim que a dúvida surgir, porque é muito importante, mesmo porque Romanos 9 é um dos capítulos mais polêmicos de quase toda a escritura, principalmente do livro de Romanos, né? Eu realmente precisava estar ao vivo aí com vocês, mas o importante é não parar, o nosso estudo não pode parar, né? Eu não gosto de faltar com esse compromisso e por isso então eu optei por deixar gravado, mas deixa sua dúvida aqui, com certeza ela vai ser respondida ou por escrito ou falando, né, na nossa próxima live quando a gente estiver em Romanos 10. Então, vamos recapitular um pouquinho o que a gente estava vendo antes, né? Nós estávamos aqui antes do 9, vem o 8, né? E no 8, Paulo, ele começou, ele vai falar, né, ele vem daquela narrativa sobre a vida cristã e a dificuldade, né, o problema do pecado que habita em nós. Ele vai falar no capítulo 8 sobre a experiência e as ações do Espírito na nossa vida, né, salvos em Cristo. E ele vai terminar o capítulo falando um pouquinho sobre predestinação, né? E ele vai falar que tudo coopera para o bem daquele que amam Deus. Eu vou agora compartilhar minha tela para vocês verem aqui aonde eu estou. Tá? Então aqui, lá os nossos rabiscos, né, de Romanos 8, terminou com o fato de que Deus, né, chamou alguns segundo o seu propósito, homens que Deus conheceu de antemão, né? Esses homens foram predestinados para um propósito, para serem conformes à imagem de seu filho, né, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E a esses que ele predestinou, ele também, no devido tempo, chamou. E a esses que chamou, ele justificou. A esses que ele justificou, ele também glorificou. Então, são todas as ações que Deus faz de antemão, previamente determinadas. Deus já estabelece, né, um chamado, uma justificação e uma glorificação final para ele. Aí então a gente entra em Romanos capítulo 9. Vamos então aqui inserir a passagem, Romanos 9. E da mesma forma, o capítulo 9 inteiro é o mesmo assunto, tá? Agora eu vou dividi-lo aqui apenas de uma forma didática para caber aqui no nosso estudo, mas para mim ele realmente é o mesmo assunto. Eu vou dividir até o 18. Mas vocês vão ver que ele segue, no 19, ele segue o mesmo assunto. E que assunto é esse, hein? Que assunto é esse? Desagrupar. Vamos lá, meu povo? Então vamos embora. Já arranco logo aqui o título, né? Digo a verdade. Como que ele diz? Em Cristo. A verdade é em Cristo ou ele diz em Cristo? Eu acredito que ele diz em Cristo. Digo a verdade em Cristo, né? Acho que a atitude dele tá. Vou botar aqui tudo, ó. Digo a verdade, para não ficar na dúvida. A atitude de dizer a verdade é em Cristo. Não minto. Digo a verdade, não minto.
E a minha consciência confirma isso. A minha consciência confirma isso. Como que ela confirma? Confirma por meio do Espírito Santo. Então, será que ele vai falar uma coisa nova? Ou ele está explicando aquilo que ele falou anteriormente? Então, quem fez aquelas aulas do método sabe que a gente precisa avançar um pouco na leitura para poder identificar se ele pertence ao mesmo bloco de contexto. E é isso que a gente vai fazer. Minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. O que ele tem a dizer? Sinto grande tristeza, ó, dá até para ligar aqui no Digo. Sinto grande tristeza. Sinto tristeza. Que tipo de tristeza? Qualquer uma? Não, uma grande tristeza, né? Sinto uma tristeza grande. E tenho dor, né? E tenho dor, uma dor incessante e uma dor no coração. Uma dor incessante no coração. Por quê? Por que ele tem dor no coração? Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado. Nossa, o que ele tem para dizer, né? Ser separado de Cristo. De Cristo pode estar aqui do lado, pode estar aqui embaixo também. Separado de Cristo, separado por amor de meus irmãos. Então, ele ama tanto os irmãos que ele até desejaria ser amaldiçoado e ser separado de Cristo, né? Quem são os irmãos dele? São judeus, né? Meus compatriotas, segundo a carne. Por que ele está falando isso? Será que ele tem alguma coisa para dizer, né, que vai acabar ocasionando uma certa separação daqueles que são judeus e daqueles que creem em Cristo, segundo a carne? São israelitas, né? Os compatriotas são israelitas. Vou puxar todo o texto aqui para mais perto. A eles quem? Os israelitas, né? A eles pertence a adoção, assim como a glória, a adoção, assim como a glória, as alianças. Vou botar aqui só para dar espaço. A promulgação da lei, o culto e as promessas. Então, todas essas coisas que Deus deu, deu aos israelitas, né? A glória, as alianças, promulgação da lei, culto e promessas. Tudo isso é dos judeus. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, tal, 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 tal. Deles são os patriarcas, né? Os patriarcas são israelitas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. O próprio Jesus Cristo descende dos israelitas, né?
também deles descende o Cristo. Descende segundo a carne, né? Porque qual provavelmente é a diferenciação que ele está fazendo aqui? Porque há uma descendência espiritual, a descendência da fé, como ele já explicou antes. É quando ele fala de Cristo, né? Quando ele fala de Cristo, ele sempre faz uma digressão aqui que ele faz aqui agora. O qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Eu não vou trabalhar aqui nessa digressão não, porque foi só uma digressão. O principal assunto está aqui ainda anteriormente. Então, olha só, né? Ele desejaria até ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos irmãos, né? Os irmãos compatriotas segundo a carne. E não pensemos que a palavra de Deus falhou. Volto aqui ao assunto, né? E não pensemos que a palavra, que palavra? A palavra de qualquer um, a palavra de Deus falhou. Ora, se para os israelitas é a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, então todos os israelitas, né, todos aqueles que receberam essas leis, deveriam ser salvos, que era o assunto que ele estava falando antes. Então, será que a palavra, por que a palavra de Deus poderia falhar? Não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos, por quê? Nem todos os de Israel são israelitas, de fato. Nem todos os nascidos em Israel são israelitas de fato. Nem por serem descendentes de Abraão, que está muito em cima, né? Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Descendentes de Abraão, são todos filhos de Deus, né? Não, ele já disse que não era assim. Pelo contrário. Antes ele explicou essa diferenciação em relação à fé. Agora olha o que ele está falando assim, ó. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Por que Isaac? Bem, ele deve estar fazendo referência aos filhos, né, de Abraão e Sara, que Deus falou para Abraão que seria por meio de Isaac a descendência dele, e não por meio do outro filho dela, né, Ismael, por exemplo, filho de Agar. A descendência dele seria por meio de Isaac. Ora, os dois eram filhos de Abraão. Isto é, então ele vai falar alguma coisa igual a que ele falou antes, mas explicando, né? Não são os filhos. Tá longe aqui. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus.
São filhos da carne que são filhos de Deus. Mas aí você poderia falar assim, são aqueles que creem, né? Que era o que ele estava falando antes. Não, agora ele não está falando daqueles que creem. Ele está falando assim, ó, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Então, aqui ele inseriu agora a promessa, em vez de falar que é por meio da fé. Ah, aquele que crê é que é o filho de Deus. Nem todo israelita, mas é só o israelita que crê em Jesus, né? Não, agora ele está falando assim, ó. Aqui não é o filho da carne, mas o filho da promessa, ou seja, Deus prometeu uma descendência. Esses filhos da promessa é que são filhos de Deus, né? Os filhos da promessa é que são contados. Contados como? Contados como descendência. Os outros filhos não são contados como descendência. Por quê? Porque a palavra, agora ele vai fazer referência à promessa, né? A palavra da promessa é essa. Por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Essa foi a promessa para Sara. E seria o filho da Sara, o filho da promessa. E isso não aconteceu somente com ela. A palavra, né? A palavra da promessa. Vou botar aqui, ó. Vou subordinar a palavra da promessa. E isso o quê? Essa palavra não aconteceu somente com ela. Essa promessa, né, não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca. Então, quem é Rebeca, né? Quando, quando a Sara teve o seu filho, o filho da promessa foi Isaac. E o outro filho, o Ismael, ele não foi contado como descendência. Essa é a origem dos árabes, né? Ao contrário da origem dos judeus, dos israelitas, dos judeus, né? E Isaac casou-se com Rebeca, que também recebeu uma promessa, mas também com Rebeca. Conceber de um só, de Isaac. Quem é Isaac? Nosso pai. Tá. E a Rebeca teve dois filhos, né? Jacó e Esaú. Esses filhos eram gêmeos. Então vamos lá, ela concebeu e os gêmeos ainda não eram nascidos. Antes dos gêmeos nascerem, Esaú e Jacó não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal. Tinham feito obras nenhumas. Obra nenhuma, né? Eles não eram. Não dá para saber se ele é bom ou se ele era ruim. Não tinham nem nascido ainda. Não tinham feito o bem ou o mal para que o propósito de Deus. Não tinham feito para que o propósito de Deus. O propósito. Um propósito de Deus. Um propósito quanto à eleição. O propósito prevalecesse. Então, ou seja, o propósito de Deus quanto à eleição, né, porque Deus elege pessoas,
esse propósito não prevaleceu porque eles tinham feito alguma coisa. Não prevaleceu por obras. Não por obras. Mas por aquele que chama. Quem que chama? Deus, né? Prevaleceu não por obras, mas por aquele que chama. Então os meninos, eles foram, um deles, né, foi eleito porque houve um chamado de Deus e não obras. Ah, tipo, esse é bom, eu vou chamar esse então. Não, só o chamado que houve. Quando foi dito a Rebeca, por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca. O que foi dito a Rebeca? O mais velho será servo do mais moço. Normalmente é o contrário que acontece, né? O mais moço serve o mais velho. O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. E como algumas pessoas falam, né, que não é desprezar, é odiar, mas o sentido é mais ou menos aqui o mesmo. Então vamos lá. Os gêmeos não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, né, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Então há um propósito de Deus quanto à eleição. Eles não tinham feito nem bem nem mal ainda, não tinham nem nascido. Mas Deus, né, voltando aqui ao assunto, da mesma forma que escolheu o Isaac para ser descendência, ele também vai escolher um, que é Jacó, para ser sua descendência. Até mesmo porque, saindo um pouco aqui desse texto, né, a gente sabe que Jacó ele começa a fazer um ato, né, de enganação, ele engana Esaú. Então, se fosse para escolher por obras, né, o escolhido seria Esaú. Mas Deus fala, amei Jacó, porém desprezei Esaú. E isso aconteceu antes do nascimento dos meninos. Ora, isso provocaria então uma objeção, né? Que é o que Paulo vai responder logo em seguida. Se Deus chamou Jacó por pura e simplesmente motivação vinda do seu próprio propósito e não o outro, por que ele escolheu um e não o outro? Isso não é justo. E aí ele já antecipa uma possível oposição. Que diremos então? Que Deus é injusto? E aí ele já também antecipa a sua resposta. De modo nenhum. Por quê? Pois ele, Deus, né? Ele diz a Moisés: terei misericórdia. De quem Deus tem misericórdia? De quem eu tiver misericórdia. Eu quiser, né? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Terei compaixão. De quem que Deus terá compaixão? De quem eu tiver compaixão. Então, a justiça do mundo, ela é definida pela própria vontade de Deus. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia, tem compaixão de quem tiver compaixão. Ele decide quem ele vai ter misericórdia e quem ele vai ter compaixão. Então, o senso de justiça não é atribuído a nós humanos.
A justiça do mundo, a própria definição de justiça, é atribuída pelos desígnios de Deus. Todo desígnio de Deus é justo. Ponto. Assim, pois, né, naquela mania de Paulo explicar mais de uma vez as suas afirmações, né? Assim posto, assim pois, isto que? Isto o quê? Pode ser o amei Jacó, pode ser o chamado, pode ser isso tudo, né? Eu vou voltar isso tudo. Isso tudo que eu estou dizendo, né? Essa questão de ele chamar quem ele quiser ou ter misericórdia de quem ele quiser, né? Ou melhor, ele usa aqui a palavra misericórdia. Então, eu não posso dizer que é disso tudo. Isso aqui é um conectivo ligado ao que ele falou absolutamente aqui. Vou botar assim, ó. Tenho misericórdia de quem quero ter misericórdia e tenho compaixão de quem eu quero ter compaixão. Isso, né, o fato dele ter misericórdia de quem ele quer, não depende de quem quer ou de quem corre. Não depende de quem quer ou de quem... Ou seja, não é você correndo atrás de coisas para fazer que você vai alcançar a misericórdia e a compaixão de Deus. Não. Ele tem misericórdia de quem ele quer. Não depende dos seus feitos. Você pode subir a escadaria da Penha, você pode pegar a cruz de Cristo e atravessar 300 quilômetros a pé, você pode subir no monte, você pode fazer o que você quiser. Isso não depende de quem quer ou de quem corre. O fato de Deus ter misericórdia com uns e não outros não depende de quem quer ou de quem corre. Mas depende de quem, então. O que eu posso fazer, né? Mas depende, né, de Deus, que tem misericórdia. Só depende de Deus. Só depende da vontade de Deus. Por quê? Ele vai achar um amparo legal, né? Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu levantei. Eu levantei Faraó para isso. Isso o quê? Para mostrar em você. Então Deus levantou Faraó com uma finalidade, para mostrar nele, né, o poder de Deus. Você, poder, é o meu, de Deus. E para que o, para isso e para aquilo, né? E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Foi para isso que ele levantou Faraó, para mostrar na impiedade de Faraó o seu poder e para que o nome de Deus fosse levantado em toda a terra. Para isso, por esses objetivos, ele não teve misericórdia de Faraó. Logo, simples assim. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer. E também endurece a quem ele quer, né? Para quem acha que Deus, né, o Espírito Santo, o pessoal fala assim, né? O Espírito Santo, ele é bem educado, ele não é invasivo, ele não, né, ele deixa o livre-arbítrio do homem absolutamente livre, né? Não, bem, Paulo não acredita nisso. Paulo acredita, lendo as Escrituras, que Deus endurece
o coração de quem ele quer, para levantar nele o seu próprio poder, para levantar nele para que o nome de Deus seja anunciado por toda a terra. Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas, né? Por que esse texto aqui é muito polêmico? E agora que eu vou viajar um pouco fora do nosso contexto de estudo, né? Pelo fato de que aqui parece que Deus está falando que ele escolhe uns e não escolhe outros, e ponto final, né? Existem duas linhas de abordagem que vão se debater em relação a isso, né? Basicamente os calvinistas e os arminianos, né? Muitos arminianos eles veem esse texto, né, como se Paulo tivesse descrevendo nações, né, e não indivíduos, quando ele fala ali de Jacó e Esaú. Os árabes vieram de Ismael, né, e o povo judeu veio de Isaac. Além disso, os árabes vieram de Esaú, né, enquanto que a pureza de Israel veio por meio de Jacó. Então eles vão dizer que Paulo ele não estava se referindo à escolha soberana, misericordiosa de Deus, né, das nações que foram separadas para receberem uma bênção especial. Mas quando Paulo dá a sua visão sobre a eleição, né, melhor dizendo, que Paulo estava falando sobre nações abençoadas, né, as nações dos judeus e as nações dos árabes. Os calvinistas vão dizer que o texto é claro, né, e o texto ele dá a visão de Paulo sobre a eleição, mencionando indivíduos, escrevendo sobre um indivíduo chamado Jacó e um indivíduo chamado Esaú. Paulo discute especificamente a escolha de um indivíduo sobre o outro. Essa referência aos indivíduos, vão dizer os calvinistas, é clara no texto, né? Não pode ser ignorada. E, né, essa argumentação também parece que está desconectada da própria promessa de eleger um indivíduo para uma descendência da promessa, sendo que esses descendentes seriam os eleitos de Deus. Um ponto estranho para a gente interpretar o texto é que, se ele está falando da descendência, né, ele não estaria falando também da escolha individual dos gentios, por exemplo, né? Então fica em aberto. Agora, o interessante aqui é que eu acredito que cabe gramaticalmente falando, né, não são duas interpretações tão absurdas assim, como os calvinistas fazem uma espécie de usam termos pejorativos, né, para falar sobre os arminianos e os arminianos sobre os calvinistas. Eu particularmente creio que o texto ele fala sobre indivíduos, ele fala sobre uma eleição específica que Deus, né, nem sequer esses meninos tinham nascido para fazer o bem ou o mal, mas Deus já escolheu um e não escolheu o outro. Então eu acredito que esse texto nos ensina sobre a forma como, a modus operandi, né, como que Deus opera a salvação, que é por intermédio da eleição. O que você não pode negar é que Deus elegeu uns e não outros. Isso aí nenhum estudioso sério negaria isso, né? A questão é como, né, de que forma ele elege ou quem ele elege. É isso que está em discussão. Mas nenhum teólogo sério vai discutir que não é por obras, né, mas sim por uma eleição soberana de Deus. Tá bom, gente? Então, esse texto ele é muito polêmico, pode causar muitas dúvidas, então não deixem de colocar aí as questões, as suas dúvidas. Eu acredito que só esse trecho aqui já vai ser novidade para muita gente, já é uma bomba aqui para explodir a sua cabeça, né? Eu acredito que se você está vendo esse vídeo, está interessado por esse assunto, muito provavelmente você foi chamado por Deus, né? Assim como foi Jacó. Eu acredito que você é uma eleita de Deus, e ele te elegeu porque te predestinou, porque te justificou, porque já te glorificou antes da fundação do mundo, antes de você ter nascido, né? E para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse em cima daquilo que você pode vir a fazer ou não na sua vida, tá? Você vai falhar, você vai tropeçar, você vai cair, mas Deus te escolheu para ser um povo, um indivíduo em santidade, para ser forjado à imagem de Cristo. Esse é o propósito da sua existência, tá bom? Você vai cair, mas com a própria força do Senhor você há de levantar, né?
Ainda assim, isso não nega a responsabilidade humana, que Paulo também vai falar mais para frente, principalmente no capítulo 10. Vamos seguir então a nossa passagem aqui, ok? Vamos ainda no mesmo assunto, Romanos 9, 19 a 33. E aí, ele então ratifica isso que a gente acabou de estudar. Então, se alguém ainda teve alguma dúvida, eu acredito que agora vai ficar mais claro. Vamos arrancar o título. Mas o que você vai me dizer? Né, ele mais uma vez aqui, já antecipando as objeções. Né? Mas o que você vai me dizer? Por que Deus ainda se queixa? É tipo assim, ué, mas Deus ainda fica reclamando que a gente não obedece, e o povo ele se dispersa, abandona o Senhor. Por que ele se queixa? Se ele que elegeu, por que ele está se queixando? Pois quem pode resistir à sua vontade, né? Bem, para essas objeções, né, aí Paulo tem a sua resposta. Mas quem é você? Quem é você, caro amigo, para discutir? Discutir com quem? Comigo? Com Paulo, né? Não, com Deus. Você está discutindo com Deus, pô. Aí se com Deus ele pode ser do lado, pode ser aqui embaixo. Você tem certeza que você quer discutir com Deus, o Criador, né, dos céus e da terra? Será que o objeto, aí um exemplo que ele vai usar, né? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez? Por que você me fez assim? Será que o objeto tem o direito de perguntar para quem o fez, né? Por que você me fez assim? Gente, o Criador é o Criador, ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, com os objetivos que ele quiser. Será que o oleiro não tem o direito sobre a massa? Não tem o direito sobre a massa? Não tem o direito para do mesmo barro, para do barro, né? O mesmo barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, olha, o oleiro, ele faz o barro, ele faz o vaso. Ele faz o vaso, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer um vaso tanto para honra, como ele pode fazer um vaso para desonra. Será que o barro vai questionar ele? O barro não vai questionar o olheiro, né? O olheiro ele faz o que ele quiser. O olheiro é quem faz o vaso, né? Quem usa o barro para fazer o vaso. Então é o exemplo que ele está usando. O vaso não tem direito nenhum de perguntar para o olheiro, né? O olheiro faz o que ele quer. Ele faz um vaso para honra e faz um vaso para desonra. Ele pode fazer um vaso para botar uma planta bonita, como fazer um vaso de vaso sanitário, para você botar seus dejetos. Ele escolhe o que ele quer, né? Da mesma forma, óbvio que ele está fazendo uma comparação com Deus.
Ele cria os seres humanos para os propósitos que ele quer. Então, esse texto é um texto, claro, que fala sobre a soberania absoluta de Deus sobre os seres humanos. Que diremos? Se Deus, olha o que ele vai falar agora, querendo mostrar a ira sua, né? Querendo mostrar a ira, a sua ira, e querendo dar a conhecer o seu poder, querendo mostrar a ira, querendo dar a conhecer o seu poder, ele suportou, Deus suportou com paciência, mas não pouca não, foi muita paciência, com muita paciência, os vasos de ira. Deus fez vasos, né, de desonra, de ira, que ele vai falar aqui, e ele suporta a existência desses vasos com paciência. Vasos preparados para a destruição. Então Deus constrói vasos, homens, que são preparados para a destruição. E esses homens, Deus suporta eles com muita paciência. Para que ele faz isso, hein? A fim de que também suportou, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Nos vasos de misericórdia. Então tem os vasos de ira e os vasos de misericórdia. A glória é sua também, né? Como ira é sua. Que de antemão, olha só, esses vasos de misericórdia foram preparados de antemão. E de antemão preparou para a glória. Os vasos de misericórdia foram preparados para a glória de antemão. Quem são esses vasos, hein? Esses vasos somos nós. Esses vasos somos nós. Somos nós. Somos nós a quem também chamou. Olha quem ele chamou. Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ah, então ele chamou esses vasos de misericórdia antes, de antemão, né? Preparou eles para a glória de antemão, seja judeus e sejam também gentios. Vamos ver se esse bloco ele realmente tem ligação com o bloco anterior. Tem, né? Ele ainda fala da questão da misericórdia de quem quer e
quem ele não quer. Então, gente, ficou claro aqui que Deus, ele cria vasos de ira, vasos para destruição, preparados para a destruição, e por outro lado, ele cria vasos de misericórdia e vasos a que ele chamou, tanto dos judeus quanto dos gentios, né? Assim como ligando isso ao assunto que ele estava falando anteriormente, né? São os eleitos que foram chamados para serem seus filhos, seja de judeu, seja do grego, e aqui eu acho que mataria aquela questão de ele estar falando de nações. Pelo contexto geral desse texto, eu não vejo como ele seria colocar uma teologia no que o texto não diz, né? Que é exatamente o exercício que eu tento desfazer aqui, é tirar do texto o que o texto diz. Eu acho que o contexto aqui realmente é sim, da descendência, mas que pode ser de judeus ou de gentios, não tendo não sendo nada significativo você colocar aqui uma diferenciação entre judeus e árabes, né, por exemplo. Eu acho que realmente há uma linha descendente, né, que atinge os judeus também, e que essa linha de descendência vem de pessoas que ele escolheu por meio de uma palavra de promessa, assim como foi com Isaac, assim como foi com Jacó. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo. Ele está falando, né, referindo a uma passagem em Oséias, que diz que ele chama de meu povo ao que não era meu povo, ou seja, quem não era judeu. E de amada a quem não era amada. Agora, quem desse povo ele chama, né? Desse povo que não é povo, da amada que não é amada? Quem ele quer. E no lugar em que lhes foi dito. Aqui é a referência às escrituras, né? Eles não falavam livro tal, capítulo tal. Vocês não são meu povo. Ali mesmo serão chamados. Esse ali não tem referência na frase anterior, né? Serão chamados filhos do Deus vivo. Mais uma referência. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, ainda que o número dos filhos de Israel seja incontável, né, seja como a areia do mar, não serão todos que serão salvos, só o remanescente. O remanescente é que será salvo. Por quê? Porque o Senhor cumprirá a sua palavra. Aonde? Sobre a terra. Cumprirá sobre a terra. Como? Forma plena e em breve. Esse sobre a terra aqui, né, pensando melhor,
Ele pode ser a palavra sobre a terra e ele pode cumprir sobre a terra. Estou na dúvida? Eu não boto nenhum nem outro. Deixa aqui. Aqui. O importante é que isso aqui não muda tanto o sentido, né? Ah. Esquisito aqui o negócio. Palavra sobre a terra. Eita. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos, que Senhor dos Exércitos, não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornados como Sodoma. E semelhantes a Gomorra. Teríamos sido destruídos, né? Que diremos então? Outra objeção, né? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Alcançar o quê? A justificação, né? Eles alcançaram a justificação. A saber, que justificação ele está falando? A justificação que decorre da fé. Então, ora, os gentios eles não buscavam, né? A justificação. E que Israel, né, os gentios não buscavam, vieram alcançá-la. Israel, que buscava a lei da justiça, a lei de justiça, né? Não chegou a atingir essa lei? Os gentios, assim, ó. Os gentios, quem são os gentios? Não buscavam a santificação, vieram alcançar. Os gentios vieram alcançar. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Poxa, os gentios que não buscavam alcançaram. Os de Israel que buscavam não alcançaram? Por quê? Porque não buscou pela fé. Quem não buscou? Israel, né? Não chegou a atingir essa lei porque não buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Quem tropeçou? Israel, né? Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Nessa pedra de tropeço, né? E quem crer nela não será envergonhado. Então aqui ele volta pro início de todo o assunto que ele estava falando. É por isso que ele estava chateado, né? Querendo até ser amaldiçoado no lugar dos seus irmãos. Porque nem todos os seus irmãos foram salvos, porque tropeçaram na pedra de tropeço. Mas os gentios que não buscavam a justificação alcançaram. Por que os gentios alcançaram? Porque Deus quis.
que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. É por isso que aqui eu não vejo como esse texto está falando sobre nações, né? Ele está falando justamente sobre uma nação que não era uma nação do povo. Ele chama um povo que não era meu povo, né? Por quê? Porque ele quis. Bem, deixa suas dúvidas aí para a gente comentar, discutir mais. Esse assunto para mim, pelo menos, é apaixonante. Eu espero que você tenha aprendido junto comigo. Espero também que você tenha ficado com crise de identidade, com dúvidas, isso é sinal de que você realmente está entendendo o verdadeiro evangelho, entendendo a mensagem do Novo Testamento. Ela causa um desconforto, ela causa dúvidas, ela causa constrangimentos, porque isso aqui é absolutamente diferente daquilo que a gente estava acostumado a ouvir, né? A palavra de Deus, ela é como um leão que, quando você abre a jaula, o leão, ela devora tudo que não está em conformidade com ele. Ele não é um leão bobinho que vai fazer bilu-bilu em você, não. Ele vai querer devorar aquilo que não está em conformidade com ele. E aqueles que estão estudando com a gente, lendo com a gente a Bíblia todo dia de manhã, até amanhã de manhã, eu vou deixar aqui no link na descrição aqui, se você ainda não se inscreveu, participa lá do nosso grupo, faça essa leitura que é a vontade de Deus para nossas vidas. É um canal para que a gente alcance e atinja a nossa santificação através da leitura bíblica. Eu não posso me esquecer que nós lançamos 2 tipos de membresia do canal. É o membro obreiro e o membro para a vida, né? Esse membro obreiro você vai assinar essa membresia e doar R$ 7,99. E todo mês, então, você doa R$ 7,99. Um membro para a vida doa R$ 39,99. No segundo mês, ele leva para casa essa caneca linda aqui do nosso canal. E o detalhe mais importante, mais interessante, é que todo o recurso arrecadado não vai nada para o canal, vai ser transferido direto para doações. Tá? Nós temos 2 obras aqui em andamento, em mente, para ajudar pessoas e instituições que realmente estão sofrendo com essa crise financeira e que pessoas que fazem um trabalho relevante para a obra, para o reino de Deus, tá bom? Então você faz a doação e é uma forma de você estar exercendo a caridade, né? Nós aqui no canal a gente sempre tenta, né, incentivar a leitura bíblica, o estudo da palavra de Deus, a oração e agora também a caridade. Então, se você confia no meu trabalho, se você está sendo edificado com esse trabalho, faça esse compromisso também com o Senhor, faça essa doação. Mas se você está com dificuldade financeira, se você está com dificuldade de colocar um pão aí na sua casa para comer, ou está devendo ao banco, o que quer que seja, não precise fazer essa doação. Você precisa receber, né, doação. Mas se você tem um mínimo de condições, assim como aquela senhora que doou tudo que tinha lá no gasofilácio, se você tem um mínimo de condições, faça isso para o seu coração. Tá? Desprenda-se desse bem material para o seu coração. E se você confia no nosso trabalho, você vai ver, ali eu vou botar posts, né, com imagens de tudo isso que vai estar sendo feito. O importante é você saber que nenhum centavo desse dinheiro vai aqui para o canal, ou para mim, ou o que quer que seja. O que seria muito justo, que muitos canais fazem isso também é justo, porque isso aqui é uma trabalheira, um gasto também muito, muito grande, tá bom? Mas não é o nosso propósito aqui. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe e até a próxima.